Olá, eu sou Cláudio Milan e começa agora mais um debate Aftermarket Automotivo. Você está na ATV, novo ambiente de conteúdo visual da Novo Meio. Periodicamente abriremos espaço para as lideranças do mercado debaterem os assuntos mais urgentes de nossos dias. E hoje estamos recebendo dois importantes representantes de seus segmentos. Francisco de la Torre, presidente do Cinco Peças São Paulo e vice-presidente do Cinco Peças Brasil, e Antônio Fiola, presidente do Sindirepa de São Paulo e presidente do Sindirepa Nacional. Francisco e Fiola, sejam bem-vindos ao nosso debate. A primeira questão eu gostaria de encaminhar ao presidente do Cinco Peças. Francisco, recentemente o governo federal editou um decreto considerando o comércio de autopeças uma atividade essencial, o que abriu espaço para a interpretação por parte das entidades de que as lojas estariam autorizadas a abrir as portas. Por outro lado, aqueles que pensam diferente entendem que a decisão anterior do STF delegaria, ou delega, como de fato delega, a decisão a estados e municípios, o que tornaria esse decreto federal inócuo. Francisco, como está a situação hoje no varejo? O varejo efetivamente abriu as portas? Existem ações para que esse decreto possa prevalecer? Sim, boa tarde a todos. É um prazer estar participar aqui desta live. Eu gostaria de passar também, passar uma mensagem para todos da importância de se manter no distanciamento aqueles que tiverem condições de fazê-lo, e as empresas que tiverem que trabalhar, que puderem trabalhar, que não deixe de praticar os protocolos de saúde exigidos para o efetivo combate do coronavírus. Sim, existe o decreto federal 10.398, de 28 de abril, que coloca no rol de atividades essenciais os serviços de comércio de autopeças. Por outro lado, existe uma DIN impetrado pelo PDT, onde o ministro Marco Aurélio, em sua sentença, coloca para esta situação de pandemia, o ministro, o poder dos estados e municípios em poderem determinar também quais são as atividades essenciais. Ontem, dia 6 de maio, nós, em parceria com a ANDAP SICAP, encaminhamos um ofício para o gabinete do prefeito e um ofício para o gabinete do governador, solicitando que haja um alinhamento do rol de atividades essenciais entre o decreto das 3 esferas executivas. Muito embora ainda não exista esse alinhamento, é entendimento dos Cinco Peças que, de posse deste decreto federal, as lojas já podem abrir, elas já podem funcionar seguindo os protocolos de saúde determinados pelo governo estadual e que mantenham afixado de forma bastante clara o decreto federal. Caso haja algum tipo de manifestação de um fiscal, ele não vai, num primeiro momento, atuar a empresa pelo fato dela estar aberta, vai simplesmente solicitar o seu fechamento. Só para complementar a sua resposta, eu gostaria de te perguntar se efetivamente, pelo que você tem monitorado, as lojas estão abrindo as portas. Olha, está bastante dividido, isso depende muito das regiões. As grandes lojas de São Paulo, em sua maioria, estão funcionando, estão trabalhando. Existem lojas importantes aqui na capital também que optaram por não trabalhar. No interior, eu não tenho monitoramento do estado todo, mas eu te afirmo que nas grandes cidades, aquelas acima de 150 mil habitantes, tem muitas lojas trabalhando sim. Bom, as oficinas mecânicas, elas não tiveram o mesmo problema. Foram, desde o início, enquadradas entre os serviços essenciais e puderam trabalhar com as portas abertas. Fiola, no início do isolamento, você tinha o índice de 80% de queda no movimento. Como está agora o movimento nas oficinas? Bem, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando desse fórum da Novo Meio, cumprimentar o Cláudio, meu amigo Francisco,
e lembrar a vocês que a gente sempre está no sacrifício da liderança pelos nossos setores. Eu vejo aí a atuação do Francisco, bem como a nossa atuação. A gente sofre muito e, às vezes, a gente sofre em conscientizar as pessoas da importância do nosso setor. Você vê, de que adianta eu deixar a oficina funcionar e não ter onde comprar peça? E é o que eu sempre falo, a gente arruma o carro do médico que está nos servindo, o carro que vai levar uma pessoa doente ao hospital. Nosso serviço é totalmente essencial e muitas vezes as pessoas acabam esquecendo disso. Acho que a gente vem aprendendo muito com essa onda de coronavírus, com essa onda de isolamento, enfim. Mas como a gente vai aprendendo, a gente vê algumas pessoas, principalmente os nossos gestores públicos, cometerem erros gravíssimos. Por exemplo, quando o nosso prefeito restringe a circulação de veículos entre 7 e 9 ou 7 e 10 da manhã. Nesse horário só estão se movimentando pessoas que vão trabalhar, que obviamente são serviços essenciais. Então, quando a gente vê esse tipo de falha, esse tipo de erro sendo cometido, a gente fica muito inseguro com a gestão do nosso poder público, né? E agora a gente é surpreendido novamente com uma medida de restrição de 50% da frota. Eu quero entender que essa restrição de 50%, e aí já respondendo a sua pergunta, é uma restrição que pode vir a ser positiva. Porque se a gente chegou até 80% de queda, a gente teve aí 70% e agora estamos em torno de 60%, 50% a 60% do nosso movimento. Se eu libero 50% da frota para rodar, para circular, eu vou ter apenas 50% em casa. Eu acho que em alguns momentos a gente chegou a ter 2/3 dessa frota parada. Então, eu quero ver esse copo aí como meio cheio, quero ver isso com uma medida que possa já mostrar alguma flexibilização desse movimento. Mesmo porque a gente, com o passar do tempo, talvez estejamos aprendendo que isolamento ou precaução, a precaução pode ser muito mais importante que o isolamento, porque o isolamento acaba não funcionando a partir do momento que eu deixo o ser humano com aquele sentimento de ser podado, de ser cerceado, né? Então, eu quero acreditar que seja já uma aproximação de algum tipo de afrouxamento, e eu queria até perguntar isso para o Francisco, né? Quer dizer, a partir do momento que nós estamos aqui nas oficinas quase próximo de 50%, sempre o varejo se posicionou muito ao nosso lado, já diferente das concessionárias, que, para que você tenha uma ideia, tem concessionária que está cobrando antecipado algumas peças, principalmente as peças cativas, e tem que pagar antecipado para receber a peça. Quer dizer, no momento de maior dificuldade, a gente vê que os grandes ainda causam essa dificuldade para nós. Eu queria saber do Francisco, primeiro, se ele acha que, que essa medida de cuidado, porque você não vê varejo de peças com fila, lotado, quer dizer, você não tem uma aglomeração que a gente tem assistido em supermercados, que a gente tem assistido em farmácias, que a gente tem visto em bancos, algumas aglomerações absurdas e sem cuidado nenhum. Então, acho que seria mais importante se conscientizar a população com relação ao cuidado do que o isolamento em si. E a outra pergunta é como é que ele acha, como é que ele entende que o varejo está se comportando com a reparadora, se tem volume de venda, se está flexibilizando, se os pagamentos, a inadimplência está um pouco preocupante. Eu queria saber como é que está esse momento no varejo. Fiona, você estava fazendo as suas observações e eu estou nesse mercado desde 1984. E uma das coisas que muito marcante de 1984 para cá é ouvir as pessoas dizerem que o mercado mudou muito, que os canais de venda, existem novos canais de venda, mas tem uma coisa que para mim ficou muito claro nessa período de pandemia, é exatamente, quer dizer, a sinergia e a interconectividade que existe entre o varejo e a oficina mecânica. No período que as lojas aí estavam operando apenas no delivery e no drive-thru, o movimento do comércio varejista acompanhava par e passo o movimento das oficinas mecânicas. Agora que elas estão abertas, a coisa que mais me marcou é que houve pouca alteração no faturamento, principalmente naquelas lojas cujo maior foco é o atendimento a frotistas e oficinas mecânicas.
essas lojas, após a abertura, não teve alteração significativa de faturamento. O que fica muito claro, quer dizer, é essa relação íntima que existe entre a oficina e o varejo. Nesse ponto, olhando também, né, do copo meio cheio, meio vazio, eu enxergo ele cheio porque uma das coisas que mais, para mim, que eu vejo como uma das maiores vantagens comparativas do nosso segmento de manutenção e reposição com o segmento de manutenção e reposição do mercado original, é exatamente que, devido a esta sinergia, a gente garante uma capilaridade em todo o território nacional e uma agilidade no atendimento dos serviços que o outro desenho não vai conseguir atender. Entendeu? Eu queria, dando continuidade aqui, mais uma pergunta, então, para os nossos debatedores. Uma das questões mais importantes para a operação do aftermarket automotivo nesse momento difícil é a obtenção de crédito. As entidades debateram muito essa necessidade. Ô Francisco, essa questão já foi encaminhada ou você sente que ainda está faltando dinheiro para financiar a cadeia? Está faltando. Vamos dizer, são dois tratamentos distintos que nós temos que dar para esse desafio. Um é buscar meios para fazer o crédito direto ao consumidor. Né? Nós teríamos que criar uma engenharia financeira que pudesse ofertar crédito direto ao consumidor, porque conserto de carro no Brasil como não é feito somente o conserto de reparos depois que quebra, então é o tipo de orçamento que não estava previsto para o consumidor final. E quando quebra, ele tem que fazer o serviço porque ele precisa do carro para rodar, para trabalhar, para suprir todas as carências que o transporte público não consegue suprir. Então, nós temos que de alguma forma, esse é um grande desafio. Eu não vejo, pelo menos no curto prazo ainda, uma solução, principalmente pelo spread gerado, porque depois que você consertar o carro e colocar a peça dentro do carro, você não tem como buscar, na falta de pagamento, você não tem como buscar isso. O outro desafio, que eu acho que este é mais factível, quer dizer, é nós criarmos um meio de financiamento ao longo da cadeia. Eu vou dizer assim, quer dizer, para a gente criar um financiamento do balcão para dentro do mercado. Quer dizer, da oficina para o varejo, do varejo para o atacado, do atacado para a indústria. Isso nós estamos discutindo, trabalhando sim com a ideia da cooperativa de crédito. Existe um projeto, salvo engano, Brasil 2020, que é um meio de financiamento, ou seja, um grupo de grandes empresários ligados ao comércio já fez algum tipo de aporte para financiamento de pequenas e microempresas, mas de setores distintos do nosso. Então, é setor vestuário, móveis, material de construção, e é um modelo que nós estamos estudando para ver se nós conseguimos trazer para o nosso segmento. Mas, para este modelo específico, nós temos que buscar encontrar grandes empresários dispostos a colocar investir dinheiro num fundo único a juro zero. A opção do banco cooperativo, a construção de um banco cooperativo, é que essa opção ela remunera aquele que aportar dinheiro no negócio. Fiola, uma frase aí que o Francisco disse, o projeto citado aí como exemplo pelo Francisco contempla muitos setores, mas o nosso setor raramente é contemplado por alguma iniciativa desse porte que venha de fora, né? Falta um pouco talvez de representatividade do setor para ir buscar essas opções alternativas. Como é que você vê e o que você entende que pode ser feito para aumentar a representatividade do nosso setor junto a essas iniciativas independentes ou mesmo as próprias iniciativas do poder público? E também eu queria ouvir a sua opinião, a sua análise sobre a situação do crédito hoje para os reparadores.
Bom, esse cenário para o reparador, ele é um cenário muito complicado, porque nós somos dotados de pequenas empresas que têm lá cadastros não muito favoráveis, que são empresas que sempre dependeram do dono. E aí você tem um sistema bancário, como o Francisco colocou, o spread. Esse spread bancário faz com que o banco retenha essas linhas incentivadas pelo governo e tente mandar a linha dele. Então, o setor da reparação, em geral, ele é muito vulnerável. E o que é pior, toda vez que você tem grandes grupos investidores, você tem grandes indústrias, grandes distribuidores, eles se esquecem que o varejo e a reparação estão diretamente ligados ao consumidor final. E esse consumidor final é aquele que está extremamente inseguro em reparar o seu veículo, porque ele não sabe se continuará empregado, ele não sabe se continuará ganhando dinheiro, ele não sabe como é que vai depender a sobrevivência dele daqui a 1 ou 2 meses. Então, esse era o momento que a gente precisava desse auxílio. Se você pegar, é óbvio que é uma comparação, não é a melhor comparação, não é o melhor cenário, mas se você pegar, por exemplo, aquele auxílio aos autônomos de R$600, muitos não conseguem receber por falhas de cadastro. E o nosso setor acaba sofrendo a mesma coisa. Ele tem muita dificuldade de acesso a crédito e acaba levando uma fama de liquidez ruim por falta de informação. Então, na verdade, a gente busca, junto ao poder público, uma credibilidade ou uma crença um pouco maior em nós. E aí foi que nós, eu, Francisco, e o pessoal da distribuição, tivemos a ideia dessa cooperativa, que talvez uma cooperativa feita sob nossa coordenação possa auxiliar mais os reparadores, os varejistas, que são os que estão na ponta e são os que precisam. Porque se você pegar ainda um grande distribuidor, ele tem 2 ou 3 meses de estoque, ele é muito forte. E a indústria vende direto para ele, a indústria também é muito forte. Então, a vulnerabilidade está exatamente em quem está na ponta, ligado diretamente a esse consumidor. E a gente sofre muito essa falta de crédito, essa falta de credibilidade, né? Sem contar que é um sistema bancário. Você vê aqui que ontem o governo chegou a baixar os juros para patamar de 3% ao ano. E você vai pegar, às vezes, um dinheiro emprestado, você paga isso ao mês. Com sorte, tem gente que paga mais. Então, fica muito difícil para a gente poder dar acesso a esse crédito para o consumidor final. Para estimular o debate aqui, dando continuidade, eu gostaria de convidar o Francisco a fazer uma pergunta agora para o Fiola, a pergunta que o varejo faria para o segmento de reparação. Francisco. Fiola, eu gostaria de Fiola saber, neste momento, quer dizer, o que a pequena oficina, não vou perguntar com a cabeça pensando na grande oficina, na bem estruturada, mas exatamente aquela pequenininha, o que ela mais gostaria de ouvir de um varejista? Faz em 6 vezes para o teu cliente, que eu vou fazer em 6 vezes para o meu. Se você me parcelar em 6... Olha, eu estou falando 6, né, porque esse número 6 ele está presente para mim há muito tempo e eu, particularmente na minha empresa, estou adotando o pagamento em 6 vezes, né, sem juros para o cliente e tentando trazer alguma coisa para nós. Fizemos anúncios em Facebook, fizemos anúncios em Instagram, né? Mas eu acho que o varejista hoje, se eu considerar a fragilidade do reparador, eu iria mais longe. Se eu tivesse um varejo hoje, eu faria uma campanha para o meu cliente reparador mandar o cliente dele vir aqui passar o cartão na minha loja em 6 vezes e eu disponibilizaria esse crédito para ele. Se você lembrar, né, Francisco, no futuro, no passado não muito distante, a gente pegava o cheque predatado do cliente, no sábado ia no varejo e dava aquele cheque do nosso cliente para o varejista, né? Era uma operação deliciosa, de amizade. Eu me lembro que eu ia com meu pai pagar o varejo e aí ficava batendo papo lá com o dono da loja. Era uma coisa... Era muito saudável esse método, né? Claro que hoje o cheque predatado praticamente acabou, mas eu acho que se eu tivesse a oportunidade de falar para o meu cliente, vai lá na loja do Francisco, passa o cartão de R$1.000 em 6 vezes e eu fico com esse 1.000 de crédito para comprar as peças do teu carro, acho que seria uma coisa legal, seria uma coisa interessante e a gente estaria criando uma novidade. Eu queria pegar esse gancho. Pois não, Francisco.
Então, Fiona, valeria a pena a gente, em conjunto, criar uma peça publicitária e divulgar isso por e-mail marketing e por site. Fica como desafio para nós fazermos isso. Perfeito. Eu queria pegar esse gancho do Fiola. Inclusive, anteriormente, desculpa, Cláudio, a gente havia feito essa... E você vê como é engraçado, né? Anteriormente, eu e o Francisco já havíamos feito essa proposta para distribuição e para o varejo, né? Mas aí, infelizmente, a gente acabou não sendo ouvido, mas a gente tinha lançado o desafio de 6 pagamentos para toda a cadeia, né? Para tentar trazer uma reação, né? Mas eu acho que, infelizmente, quanto mais dinheiro se tem, mais difícil é da gente... Está aí o exemplo dos bancos. Quer dizer, o banco, se o banco já escolhia o cliente antes, imagina agora que todo mundo precisa de dinheiro, né? Então, agora que ele vai escolher mesmo, né? Mas desculpa, Cláudio, eu continuo. Só fica o reparo, a nossa solicitação foi para a distribuição e a indústria. Exato. Eu ia, aliás, fazer exatamente essa pergunta, pegando o gancho do Fiola das 6 vezes na parcela, né? Porque eu sei que essa era uma proposta das entidades para toda a cadeia. E eu ia perguntar justamente para vocês se isso foi bem recebido nos andares de cima, mas parece que o Fiola já disse que a ideia não prosperou muito. Sim, não prosperou, não andou, mas eu acho que vale a pena nós continuarmos insistindo e pelo menos criar uma comunicação, já que não foi para os outros steps da cadeia, vamos trabalhar no varejo e na oficina. Perfeito. Bom, além da questão sanitária envolvendo a pandemia, a gente está vivendo também uma crise política, diariamente anabolizada pelo próprio governo federal. Fiola, qual o impacto dessa instabilidade política no mercado e, na sua visão, de que forma o segmento da política, o poder público político poderia ajudar o setor nesse momento? Que reivindicação você levaria às instâncias de poder nesse momento? Cláudio, eu procuro sempre ser muito coerente nos pontos de vista políticos, mas eu acho que a gente vive um momento sem precedentes, né? Então, você está vivendo a época de maior informação da humanidade, onde nós nunca estivemos tão desinformados. É um paradoxo, é um paradigma, é uma coisa, é uma dicotomia sem igual. Porque se você pegar hoje os 3 poderes da República, você me desculpa, eles não são confiáveis, eu não consigo confiar, né? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário não me dão, como cidadão, eu não tenho segurança, como líder, muito menos. Se você pegar o 4º poder, que é a mídia, ela está totalmente tendenciosa à mídia geral, né? Eu sempre falo que a gente tem uma mídia no nosso setor que ela é extremamente parceira, confiável e companheira. A nossa mídia geral, que deveria estar informando a população, ela é corroída e tendenciosa. E aí você tem um 5º poder, que é um poder totalmente novo, que é uma rede social também contaminada, e com um número de fake news absurdo, em que a gente vê uma propagação rapidíssima e violenta, né? E onde você também não consegue confiar. Você já recebe uma mensagem, você não sabe se é vírus, se é fake, se é verdade, ou daí você tem que ir lá verificar a fonte. Então, a gente vive, talvez, uma fase da maior desinformação dentro da maior quantidade de informação. Isso me preocupa demais, né? Então, por exemplo, eu vejo um poder estadual que não me passa confiança. Por quê? Se estatisticamente eu verificar que as mortes nos meses de fevereiro, março e abril são similares aos anos anteriores, eu não tive um aumento de número de mortes. Aí eu pergunto, por que eu tenho tanto foco na venda de número de caixão, na abertura de cova de cemitério, se as mortes permanecem nos mesmos níveis apenas uma doença, obviamente, pelo amor de Deus, uma doença fatal, mas aí a minha pergunta é, será que a mídia, em geral, está indo para o sensacionalismo ou não? Eu não tenho como responder essa pergunta. E aí, por outro lado, eu vejo o governo federal tentando ignorar completamente uma coisa que não pode ser ignorada. Então, você vê que são extremos que a gente não sabe como se comportar, né? Então, e aí você pode verificar, eu venho conversando com pessoas que atuam
lideranças, e os pontos de vista são muito divergentes, né? A gente não tem uma corrente. Então, se você pegar, por exemplo, hoje muito pouco a Europa está falando, a meu ver, a China escondeu e maquiou números, né? Quer dizer, eu acho que a realidade da China foi outra e a gente não ficou sabendo. Enfim, a gente está assistindo, é um momento em que isso é muito triste. Então, a gente está no meio de uma guerra e a gente está se ferindo demais. Porque quem precisa sobreviver e quem precisa pagar suas contas, não tem como se virar. Quer dizer, como é que você faz? Eu tenho aqui uma faixa de 50 pessoas trabalhando comigo. O que eu faço? Eu mando embora? O cara vai saquear? Eu não sei o que fazer. Então, a gente, pela primeira vez, a gente está sendo aliviado de toda essa grande verdade e o povo virou uma massa de manobra. Né? Quer dizer, eu não preciso dizer que as duas próximas campanhas para estadual, federal e municipal, a gente vai ter o coronavírus na pauta do assunto. Daqui a um ano nós vamos poder responder isso. Né? Daqui 2 anos, aliás, esse ano talvez para a prefeitura e daqui 2 anos para governo e federação. Então, eu acho que isso é a maior angústia que a gente está vivendo. Né? Essa angústia e aí você vê, mais uma vez, se você for ao banco, se você for a uma farmácia, você vai ver um número de idosos absurdo. Eu precisei ir ao banco ontem assinar um documento e eu vi um senhor de bengala pedindo extratos das suas contas e das suas aplicações. Eu fiquei olhando e falei, por que ele não está em casa? Porque essas pessoas simplesmente são do grupo de risco e não estão em casa. E aí você não sabe por quê. Se é falta de cultura, se é dúvida de toda essa chuva de informação que a gente tem, a gente não sabe o que é. É isso. É interessante essa sua observação. Existe nos círculos jornalísticos até uma brincadeira que o pessoal faz que diz o seguinte: boas notícias são más notícias. Eu queria perguntar para o Francisco, Francisco, se você caísse agora de paraquedas lá na Praça dos Três Poderes, em Brasília, para que lado você olharia, qual prédio você entraria primeiro e com qual reivindicação para o mercado? Cláudio, coitado, se ele cair de paraquedas lá, ele vai ser morto antes de chegar no chão, do jeito que o clima está lá em Brasília. Você escolhe bem a cor da roupa, viu, Chico? Você me põe numa saia justa. Mas eu gostaria de assim, dar continuidade um pouco nas observações do Fiola. Primeiro, nós temos que entender a base de uma democracia são os 3 pilares, né? O executivo, o judiciário e o legislativo. Na medida que um dos pilares vive atacando os outros 2, a defesa natural dos outros 2 pilares seria o instinto de autopreservação e o de defesa, e na medida que um dos pilares continua insistindo no ataque, é natural que os outros 2 pilares em algum momento partirão para o ataque. Isso tem acontecido com os demais poderes, com a mídia jornalística. As redes sociais é muito difícil avaliar, porque você tem aí toda a contaminação das fake news. Então, hoje as redes sociais estão extremamente polarizadas, quer dizer, qualquer opinião diferente do que os 2 grupos extremos pensem, ele já te coloca no grupo oposto. Então, não dá nem para falar a respeito das mídias sociais. O que eu posso dizer, eu prefiro ficar com a imagem de hoje na hora do almoço. Quer dizer, o presidente Bolsonaro, junto com alguns ministros ligados à economia, junto com um grupo de empresários que tem uma representatividade grande no PIB, solicitando uma audiência pública com o ministro do Supremo e lá levando as suas reivindicações. Então, eu acho que isso é atitude democrática, juntando, quer dizer, que nós falamos de audiência pública entre o executivo e o judiciário, juntando a isso a entrevista coletiva que o Rodrigo Maia deu ontem, insistindo, quer dizer, mostrando para os jornalistas de que o movimento do presidente Bolsonaro em tentar costurar uma base junto com o Centrão é uma atitude de um governo que está
também respeitando o legislativo, porque qualquer governo, qualquer poder executivo que queira ter a sua pauta sendo implementada e colocá-la em discussão, isso tem que acontecer dentro do legislativo. Então, a melhor opção para o governo é fazer a construção da sua base dentro do Congresso. Então, essa aproximação do Bolsonaro com o Centrão, apesar de tudo aquilo que a mídia vem falando, né, de que está fazendo isso porque ele precisa buscar apoio em algum lugar, mas eu acho que é um passo importante no sentido de ter uma interação do Executivo com os demais pilares da nossa democracia. Se eu caísse de paraquedas hoje na Praça dos Três Poderes e fosse escolher um lugar, eu ia fazer o Unidunité e vamos ver onde eu iria cair. Bom, nesse momento em que falta dinheiro no mercado, a gente tem visto muitas empresas usando os estoques para movimentar os negócios, né? Francisco, o varejo tem feito reposição de estoques, o varejo está comprando, e como é que vai a negociação com os distribuidores? Olha, está difícil a reposição dos estoques. Eu tenho ouvido muito varejista trabalhando no Venda Casada. Quer dizer, ele aumentou o número de viagens da sua loja para os seus fornecedores, para poder dar agilidade ao Venda Casada. A orientação que o Cinco Peças tem dado para os varejistas é fazer uma gestão muito apurada do seu fluxo de caixa. Então, cuidado ao comprar peças para o estoque, porque isso pode faltar na composição do fluxo de caixa. A negociação com os fornecedores, quer dizer, hoje é cobertor de pobre, porque não adianta eu pedir para o fornecedor alguma coisa a mais, que ele também está numa situação financeira bastante complicada. Então, agora, muito embora, isso equivale que a coisa que a gente já vem falando bastante tempo, quer dizer, da importância de fornecedores estratégicos para o seu negócio. Porque nesses momentos é onde os seus fornecedores estratégicos podem buscar um esforço maior para tentar também ajudar os seus clientes, porque sabe que isso vai passar e a relação tem que se perenizar. Fiola, em face dessa utilização dos estoques e dessa dificuldade ou espera, um momento de espera para repor, né, apontado pelo Francisco, ainda que a recuperação, a retomada venha a ser gradual, como deve ser, você entende que existe alguma possibilidade de lá na frente faltar peça nas oficinas para a realização dos serviços? Olha, isso é um grande receio que nós temos, porque nós sabemos muito bem que a maioria das indústrias estão em férias coletivas, né? As indústrias maiores, como sempre, o foco dessa indústria é sempre a montadora, é sempre o OEM, né? Tanto que eu e o Francisco, a reunião que nós tivemos lá com o pessoal do Cinco Peças, a gente quase não teve participação e muito menos a gente não conseguiu ser recebido na importância da gente atender esse pilão que é o aftermarket, né? Então você percebe que a indústria está em férias e esse nosso receio dessa volta, que eu gostaria que não fosse uma volta lenta, mas que pode ser, mas eu não tenho dúvida que vai haver desabastecimento. Primeiro, foi o estoque, e segundo, não está tendo reposição, né? A gente sabe que a distribuição ela tinha aí um estoque de 60 até 90 dias, mas não é um estoque de curva A, porque a curva A tem uma circulação rápida, né? Então eu temo que a gente sofra um desabastecimento, sim. Concorda, Francisco? Você acha que existe esse risco? O risco existe, só que no curto prazo, a preocupação, pelo menos do varejo, é em manter o seu fluxo de caixa composto. Tá? Lá na frente vai faltar estoque, mas existem problemas tão pesados no curto prazo que a composição dos seus estoques, o varejista está deixando para pensar na medida que esse problema efetivamente se concretizar.
sem dúvida nenhuma, quer dizer, desde o início do ano, né, nós estamos tendo um problema, a China, a Ásia parada, e a Ásia é o grande fornecedor do mundo, então isso vai refletir sim em falta de estoque, mas a grande preocupação nesse momento é falta de cliente. Fiola, a gente tem ouvido de cada uma das pessoas com quem conversamos que o mercado e as próprias pessoas não sairão desta crise do mesmo jeito que entraram. Eu queria perguntar para você se você concorda com essa afirmação. Qual vai ser o mercado que vai emergir desse momento difícil e como será o novo reparador, a nova empresa de reparação desse suposto novo mercado? Bom, isso é uma coisa que tem sido fonte de nossas reflexões todos os dias, mesmo porque a gente tem tido bastante tempo para refletir. Claro que ninguém vai sair igual, entrou nessa pandemia, nessa crise. Eu acredito muito, o nosso setor especificamente sempre foi um setor diferente, sempre fez a diferença pelo contato pessoal, né? Então nós estamos aqui conversando em 3 pessoas que, além de sermos trabalhar no mesmo setor, já dividimos mesas de almoço, já dividimos muita conversa, então nós somos amigos, né? E acho que a gente sai diferente porque a gente vai ressignificar um monte de coisa. Entendo que o nosso setor ainda vai sair menos machucado do que muitos setores, né? Se você pegar aí o Francisco, que milita muito bem no comércio varejista, você imagina o comércio varejista voltado à moda, que estava, o Dia das Mães é o segundo Natal, empresas estocadas, calçados, vestiário, enfim, são setores que vão voltar muito mais feridos que nós. A gente vai voltar machucado, mas talvez nem tanto. Nosso setor realmente é um setor essencial, mas acho que a gente vai ter que ressignificar um monte de coisa, até mesmo os nossos formatos de reuniões, encontros, a nossa postura nas nossas empresas no dia a dia, a maneira da gente comprar, a maneira da gente vender, a maneira de a gente se posicionar com o banco, com o próprio governo, com os impostos. Eu acho que a gente vai sair de tudo isso muito diferente. É claro que nós temos aí a idade mais avançada que os jovens, né? Mas a gente já aprendeu com os jovens, né? Uma coisa que eu ouvi da minha sobrinha, ela falou: tá vendo, você sempre me cobrou por ficar muito no celular e agora eu estou mais salvo que você, porque eu só não estou indo na escola. Você deixou de encontrar seus amigos, quero que você mais preservava. E está sendo um aprendizado para nós, sem dúvida nenhuma, porque a gente sempre preservou e privilegiou muito esse tipo de relação humana. Então, sobre a preservação da nossa família se tornou algo fundamental para todos nós que temos alguém idoso na família. Então, a gente está ressignificando muitos valores. Acho que a gente vai sair muito diferente de tudo isso. E o melhor é que saiamos vivos, né? E o resto a gente vai ter que correr atrás depois. Francisco, eu te faço a mesma pergunta e também te pergunto como vai ser esse, já peço perdão pelo trocadilho, mas não foi intencional. Como vai ser esse novo varejo? Olha, essa crise vai reverberar por muito tempo, sem dúvida nenhuma. Eu acho que as ferramentas tecnológicas, elas foram aprofundar, a utilização dessas ferramentas, elas foram aumentadas diante de uma demanda, que esta crise acabou gerando o aumento da exploração das ferramentas tecnológicas como demanda, mas eu continuo entendendo, quer dizer, o que vai mover o mundo são as demandas e a tecnologia. O grande impacto mesmo virá com a introdução da internet 5G, onde nós vamos falar de internet das coisas, e aí o meu sistema operacional, o sistema operacional da minha empresa vai conversar com o sistema operacional dos meus fornecedores estratégicos e conversará ao mesmo tempo com o sistema operacional dos meus clientes, e eles é que vão, quer dizer, comprar e abastecer aqueles clientes estratégicos. Essa questão, quer dizer, do distanciamento, para mim, a minha produtividade aumentou muito, porque eu não perco mais tempo com deslocamento.
num dia comum em São Paulo, quer dizer, poucos os dias que eu não passava mais de 2 horas e meia no trânsito. Essas 2 horas e meia eu tenho feito as mesmas reuniões sem precisar me deslocar. Então, isso tem aumentado bastante a minha produtividade. Eu acho que isso é um hábito que veio para ficar. Eu não preciso mais ir para o Rio de Janeiro participar de uma reunião. Quer dizer, hoje as ferramentas estão aí, é muito mais fácil. Nós estamos falando em economia de translado, economia de tempo, economia de desgaste físico por conta dos translados. Essas coisas ficarão, mas são ferramentas que já existiam e que a gente, por comodidade, por uma cultura, né, como o Fiola bem colocou, é uma cultura do brasileiro, quer dizer, da relação interpessoal, mas eu acho que isso vai esfriar um pouco. Perfeito. E para a gente encerrar, então, essa conversa tão produtiva, eu queria primeiro convidar o Fiola a uma mensagem final, Fiola, e também o que você poderia dizer em termos de expectativas suas, pessoal, para a retomada e uma orientação que você possa dar aí para que os reparadores, os empresários da reparação atravessem esse período que ainda resta da melhor maneira possível. Bom, a minha maior torcida é que esse período seja o mais curto possível, o mais breve possível, que a gente possa retomar a nossa vida de uma maneira que a gente possa estar próximo dos nossos familiares, atender os nossos clientes e fazer o que a gente mais sabe, que é manter a frota brasileira rodando, né? Para o reparador, eu espero que a gente volte o quanto antes. A gente ainda está, como eu sempre digo, a gente ainda está trabalhando, a gente vai sair menos machucado, mas não adianta também eu sair menos machucado e os meus clientes estarem totalmente parados e sem dinheiro. A gente espera sair logo, a gente espera que exista uma reação, que exista uma comoção pós-pandemia, e uma comoção no sentido de fazer a economia virar, né? A gente percebe que o americano é muito bom para fazer isso, e eu gostaria muito que a gente se espelhasse na sociedade americana, que a gente tentasse ficar o mais distante possível dessa guerra política, que é uma guerra que deixa a gente muito angustiado e muito inseguro, porque você tem informações de todos os tipos e de todos os lados. Então, acho que é a gente manter a sanidade mental, manter a nossa fé, manter o orgulho e fazer o que a gente gosta e tocar a vida para frente. Vamos lá, vamos sair dessa. Francisco, sua mensagem final. Oportunidade. Opa, nós é que agradecemos. Bom, nós estamos atravessando, sim, a maior crise das últimas 4 décadas, né? 80, 90, ou a primeira década dos anos 2000 e agora do 2010. Sem dúvida nenhuma é a maior crise, porque é uma tempestade perfeita, né? Tem a crise da saúde, porque são os 3 grandes elementos da sociedade, a biologia, a política e a economia. Nós estamos tendo uma crise da saúde, nós estamos tendo uma crise econômica sem precedentes, e ela vai se agravar, sim. E como o Brasil não é um país para amadores, nós ainda conseguimos construir uma crise política também muito séria. Essa tempestade perfeita vai demandar muito esforço por parte das empresas e dos empresários. Eu digo aos empresários que precisará ter muita resiliência, porque isso não vai se encerrar, isso tudo não vai passar com o término do afastamento social, isso ainda vai reverberar e repercutir por alguns meses. Tem toda essa questão da crise política, porque se nós entrarmos num processo de impeachment, a nossa memória ainda sabe que nós vamos ter, vai 1 ano, esse processo começa com a fritura do presidente, depois com todo o andamento do ritual dentro do Congresso, então isso vai mais de 1 ano. Então prepare-se que nós vamos enfrentar tempos difíceis. Mas eu fico com aquilo que o Fiola falou, quer dizer, nós estamos num setor que tem a demanda estabelecida. São 44 milhões de veículos que, independente da moda ou independente dos costumes, quebrou, tem que ser consertado. Nós somos um setor que
desde sempre conseguimos manter a frota circulando em boas condições, com segurança e a custo bastante atraente para o cliente. Essas demandas continuarão, apesar de todas as dificuldades. O que não impede de dizer que trabalhem bastante com o seu fluxo de caixa, isso é muito importante. Utilize todos os benefícios que o governo está aí disponibilizando com relação à gestão com os seus funcionários, com os seus colaboradores, com relação aos benefícios tributários. Não, utilizem isso, porque isso acaba favorecendo de alguma forma o seu fluxo, e tenham muita fé e muita paciência, mas isso vai passar. Muito bem, eu gostaria de agradecer a presença do Antônio Fiola, presidente do Sindirepa, Francisco de la Torre, presidente do 5 Peças, e mais esse debate Aftermarket Automotivo. Muito obrigado, a gente vai voltar a conversar com certeza numa próxima oportunidade, e agradeço mais uma vez, até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço aos meus amigos e a todos os que estão nos ouvindo. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Francisco. Um abraço a todos os amigos do Novo Meio. Você acompanhou mais uma produção da ATV, a nova mídia digital da Novo Meio. Acompanhe a programação em nossas plataformas. Ouça também os podcasts e leia as reportagens especiais com a cobertura diária do mercado de reposição. Esse foi o debate Aftermarket Automotivo, o conteúdo gerado a partir da interação entre as principais lideranças do mercado. Até o próximo.